Quando você orar, creia que na verdade você já recebeu e você terá aquilo que pediu. Por que eu gosto desta versão? Isso é apenas uma particularidade minha. Porque quando você crê que já recebeu, aquilo já é seu, parece que você consegue abraçar uma coisa que você já tem do que você abraçar uma coisa que você ainda vai esperar. Como o irmão Brana disse, a esperança espera, a fé tem. Muito bem, nós vamos continuar nesta manhã o nosso estudo sobre como receber algo de Deus e vamos falar agora de uma parte muito importante, uma das mais importantes, que é saber pedir. Saber, uma vez que a gente já aprendeu que é importante saber o que quer e outras coisas, é muito importante saber como pedir. E nós não precisamos fazer grandes pesquisas para saber como pedir. Basta a gente reconhecer a grande verdade que está diante dos nossos olhos, nos ensinamentos de Jesus. Em São Mateus, capítulo 11, verso 24, Jesus Cristo disse: quando orar, creia que você receberá. O problema é que nós lemos isso de uma maneira um tanto superficial, sem meditar com profundidade sobre isto que lemos. Eu gosto muito da versão do King James, deste versículo em particular, que diz assim: quando você orar, creia que na verdade você já recebeu e você terá aquilo que pediu. Por que eu gosto desta versão? Isso é apenas uma particularidade minha. Porque quando você crê que já recebeu, aquilo já é seu, parece que você consegue abraçar uma coisa que você já tem do que você abraçar uma coisa que você ainda vai esperar. Como o irmão Brana disse, a esperança espera, a fé tem. Então, quando você ora sabendo que aquilo já é seu, porque se você for considerar com profundidade, você vai entender que aquilo que você pede não é algo, não é algo que ainda vai vir, que ainda Deus ainda vai dar, Deus ainda vai fabricar aquilo. Na verdade, nós estamos em uma dimensão chamada espaço-tempo, limitado dentro dela, mas Deus não. Deus não. Antes da fundação do mundo, Deus já viu a sua oração. E na verdade, nós temos tantas coisas que Deus já nos deu. E isto não se manifestou na nossa vida simplesmente porque nós não aceitamos isto, não entendemos isto como uma realidade já no plano divino. Então, como muitas pessoas, às vezes muitas pessoas estão pedindo para que Deus a cure. Deus já nos curou, é o que a Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu não fui salvo, eu não fui salvo no dia 15 de novembro de 1995. Não, não, não. No dia 15 de novembro de 95, eu aceitei a minha salvação. Eu aceitei o batismo com o Espírito Santo como a minha possessão particular. Então, como o profeta disse no final da mensagem, esteja certo de Deus. Isto nunca se tornará realidade na sua vida enquanto você não fizer disso a sua possessão
particular. Então isso já é seu. Então eu gosto muito dessa versão do Marcos 11:24, em que Jesus diz: quando você orar, creia que você já recebeu e isto se tornará realidade na sua vida. Mas tudo bem, a versão João Ferreira de Almeida, que é a que nós mais usamos, ela é ótima. Ela é ótima. Não importa se você acha que aconteceu ou se você acredita que vai acontecer. O importante é que você creia que aquilo que Jesus disse é a verdade. Essa é a maneira de pedir. Então, vamos tomar este embasamento. Olha, se nós não nos apegarmos a nenhuma outra promessa, se nós nos apegarmos somente a essa promessa de Marcos 11:24, ela é mais do que suficiente para que a gente receba qualquer coisa da parte de Deus. Então, quando você orar, creia que você receberá e você terá aquilo que você pediu. Agora, nós devemos considerar quem foi que falou isto. Quem foi que disse isto? Eu gosto muito de uma colocação do profeta desta era. Ele disse assim: olha, antes da fila, dele chamar a fila de oração, ele falou: se vocês apenas considerassem o que significa isto, você levantar daí do seu assento e vir aqui na fila de oração, se você apenas considerasse o que significa isso, se nós apenas considerássemos o que significa falar com Deus, o profeta disse: a arma mais poderosa que existe, Deus nos deu, é a oração. Mas por que nós oramos tantas vezes e não recebemos? Porque nós não oramos como a Bíblia diz. A Bíblia diz: ireis e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Nós precisamos estar conscientes disto. Considerar o que nós estamos fazendo. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos a ponto, antes de nós abrirmos a boca para pronunciar a primeira palavra, nós temos que considerar que nós estamos prontos para falar com um Deus que nunca mentiu, nunca mentirá e que fez uma promessa de que quando você orar, creia que você receberá e você terá isso. Então, se eu crer que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo, Deus vai ter que me dar isto. Não por causa de mim, mas por causa de sua palavra. Ele não pode ser Deus e quebrar a sua palavra. Então o que eu tenho que fazer é acreditar que eu vou ter isto. Ah, mas eu não sei como fazer isto. Bem, basta nós considerarmos quem foi que falou isto. Quem falou isto foi Jesus. Não é? Ele é Deus, sabemos disso. Então, deixa eu citar novamente. Nós não podemos, não temos condições de memorizar toda a Bíblia, mas existem muitos versículos que devem ser considerados com profundidade. Como Mateus 7, verso 7, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz: viste bem que velo sobre minha palavra para a cumprir. E Deus não é homem para que minta, sabemos. Números 23, verso 19 diz isto. Então devemos considerar quem foi que fez a promessa. Sabemos que o homem não vale mais do que a sua palavra. Deus não é maior, não vale mais do que a sua própria palavra. Não é? Se um homem de moral, de caráter, dignidade, ele cumpre o que diz, e Deus. Agora, qualquer homem pode falhar, mas Deus não. Por que não existe a possibilidade de Deus falhar? Gente, Deus ele é infinito no espaço e no tempo.
Deus sabia, antes dele fazer essa promessa, ele sabia todas as petições que seriam feitas. Ele sabia que ele era mais do que capaz de cumprir cada pedido, cada petição. E ele, sendo onisciente, ele é onipotente. Por quê? Uma vez que você é onisciente, você sabe tudo, você sabe como fazer tudo. Não há maneiras de Deus falhar. Devemos considerar isto profundamente. Ponto. Deus cumpre o que diz. Então, este é o primeiro ponto a se considerar, não é? Considerar quem foi que fez a promessa. Agora, nós, antes de fazermos uma petição, porque um grande problema muitas vezes é nós sentirmos que nós fizemos aquela oração, nós crermos que fizemos aquela oração. O profeta desta era, ele desejou orar pelas pessoas sem ter que discernir, mas ele enfrentou uma dificuldade. Ele disse: se as pessoas não têm suas vidas vasculhadas através do discernimento, eles não sentem que receberam oração. Veja só que coisa difícil, que coisa difícil. As pessoas, para sentirem que receberam oração, elas tinham que ter sua vida vasculhada através do discernimento do Espírito num profeta. Muitas outras pessoas, para sentirem que receberam oração, o pastor tem que impor as mãos sobre elas. Outras pessoas, para sentirem que receberam oração, elas precisam de algo físico, não é? Tem muitos colocam um copo com água ali em cima do aparelho e depois bebe aquela água para que assim ela possa sentir que aquela bênção, aquela oração veio sobre ela. Isto não é a fé, isto não é a fé do cristão. O cristão, a palavra de Deus, o que devemos entender, que a palavra de Deus ela é mais do que suficiente. A palavra de Deus ela não precisa de nenhuma outra garantia, de um avalista. Gente, quem precisa de avalista somos nós, seres humanos, porque nós damos cano. Nós, seres humanos, estou falando não cristão, mas o ser humano em geral, ele dá cano, dá calote, ele falha, mesmo sem querer. Às vezes ele perde o emprego, é demitido e não consegue honrar com suas obrigações, mas Deus não. Deus não. Deus cumpre o que diz. Devemos, antes de orar, considerar isto. Não é se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Ele já se comprometeu a fazer isto, se você ora crendo. Muito bem, pastor, eu creio nisso. Agora, a questão é, como eu posso orar crendo? Nós temos um estudo maravilhoso nas 7 eras, na página, creio que 30, na página 30. O profeta desta era fala da necessidade de entrar no Espírito antes de fazer qualquer coisa. Eu tenho aqui a literatura, eu creio que é na página 30, deixa eu ler isso daqui. Ele diz assim, olha, consideremos isto. Deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que você precise de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já o lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando o lemos. Já pedimos a Deus que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Se fizéssemos, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração e acabou. Poderia não vir de imediato, mas em seu espírito tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá sua palavra. Precisamos entrar no Espírito e então as coisas serão feitas. Não pratique os atos primeiro.
Entre no espírito e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Por que isto? Por que isto? Deixa-me colocar desta maneira. Nós sabemos que nós vivemos numa dimensão matéria, espaço, tempo. Existe a quarta dimensão, existe a quinta, a sexta, e Deus habita na sétima. Vamos entender o seguinte: o profeta fez uma colocação tão tremenda que às vezes eu me pergunto quantos de nós captaram aquilo que ele disse. O profeta disse: Deus não descerá ao nosso nível. Nós é que temos que subir ao nível de Deus. Deus está, diríamos assim, no sétimo andar. Nós estamos ali no terceiro andar. Deus está no sétimo. Nós temos que subir ao nível de Deus. Como Deus disse para João em Apocalipse 4, subi cá e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão de acontecer. Subi cá e te mostrarei as coisas que são sua herança, diria, parafraseando, diria eu. Então, nós temos que subir ao nível de Deus, que é entrar no Espírito. O problema nosso é que nós queremos orar a Deus mascando chiclete, então nós estamos em um nível abaixo de onde é o nível do sobrenatural. Nós devemos entrar na sétima dimensão, que é entrar no Espírito. Gente, não vamos fantasiar, vamos pegar a coisa não vamos ficar aquém, nem também precisamos ir além. É entrar no Espírito. Cada homem, cada mulher, cada um de nós é uma particularidade. Nós somos únicos. Não há uma receita para cada um. Você deve descobrir a sua maneira de entrar no Espírito. Eu gosto de cantar, não é? E depois ler uma escritura, eu vou lendo, isto sou eu, não é? Eu vou lendo e então as bênçãos, as grandes bênçãos que eu recebi de Deus, que eu sei que recebi, é porque eu criei de uma maneira especial. Quando eu orei, eu criei e eu recebi aquilo. Algumas coisas já se manifestaram, outras ainda estão por se manifestar, mas não importa a questão de tempo. Questão de tempo não importa. O importante é quando você sabe que tem. A fé espera, a esperança espera, a fé tem. Como foi que eu consegui isso? Lendo Bíblia, mensagem, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. A cura do meu coração. Eu passava mal, fui num médico, ele indicou um cardiologista, fui no cardiologista, ele pediu uma série de exames, eu fiz exames, então ele falou, olha, você tem um problema de má formação congênita, ou seja, trocando em miúdos, ele diz, você nasceu aleijado, em uma válvula do seu coração é aleijada, nasceu com defeito, não há nada que se possa fazer, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida. Tá? Tudo bem. Eu não saí dali, eu não fiquei ali desmerecendo o médico, doutor, você não dá conta, mas o meu Deus dá conta, e você é limitado, mas o meu Deus não é. Não, gente, tem gente que... Bom, eu falei, doutor, tudo bem, muito obrigado. E eu saí dali e, na verdade, eu até comprei o remédio. Tomei por um tempo, mas enquanto um dia eu caminhava ouvindo a mensagem Esteja Certo de Deus, eu aprendi a receber cura divina ali. Então, ali, enquanto eu estava ouvindo aquela mensagem, eu entrei em um nível, em um estado. É isso que o profeta falou, você tem que entrar no estado. Então eu pude ver naquele momento que eu já fui curado. Pelas suas pisaduras, todos nós já fomos curados. Então, quando eu vi, eu pude aceitar. E quando eu aceitei, eu confessei, eu professei.
não houve um milagre, houve uma cura. Ou seja, a diferença do milagre para a cura é que o milagre acontece de imediato, a cura é um processo. Muito bem, mas naquele momento eu vi, eu criei, eu abracei, eu agarrei, eu confessei. Daquele momento em diante eu comecei a confessar. Cada vez que eu passava mal, eu confessava a minha cura. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Mas a coisa agora, eu tenho que terminar. A coisa agora é o seguinte, que você tem que considerar, nós estamos estudando agora, é como pedir, não receber. Como receber é depois, a gente vai ver. É como pedir, entre no estado, naquele estado. O que é que te põe naquele estado de fé absoluta? O que me põe em um estado de fé é a Bíblia, é ler. Às vezes é um hino. Você, eu não queria deixar esse vídeo longo, mas eu vou ter que falar isto. Entenda que todo ser humano, entenda isso, todo ser humano ele tem os seus momentos, o seu estado de genialidade, estado de estupidez, ele tem o seu estado de fé, e ele tem o seu estado de incredulidade, dependendo da coisa com a qual você faz contato. Olha, deixa eu falar, uma mulher, ela era estéril, foi receber oração do profeta para que ela recebesse um filho, e ela saiu dali. Após receber a oração, chegou em casa e falou para o seu marido: Olha, eu recebi a oração do irmão Brana, ele falou que eu vou ter um filho. E o marido disse: Ah, que é isso? Nós fizemos tratamento e a gente fez tudo que podia ser feito, a gente não conseguiu, não tem como fazer isso. Então ela foi falando com o pastor dela disse: Olha, os dias de milagres passaram, e ela ficou entre incrédulos. E então, um tempo depois, 2 anos depois, ela voltou ao irmão Brana, entrou na fila de oração e o profeta olhou para ela, pelo Espírito discerniu e disse: Você não está doente. Ela disse: Sim, eu pedi um cartão para Billy Paul porque eu queria pedir desculpa. Ela disse: Sabe, o Senhor orou por mim e disse que eu ia ter um filho. Eu contei para o meu marido, ele disse que isso era impossível, que a gente já tinha feito tratamento. Contei para o meu pastor, ele disse que os dias de milagre passaram, e ela disse: Eu fiquei entre incrédulos. E ela disse: Eu não tive o bebê. E eu vim aqui pedir desculpas. Veja, por ela ficar entre incrédulos, então, isto gerou esse tipo de espírito. Ela entrou no espírito da incredulidade e ela não teve o bebê. Por isso Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Então, existem estados que nos afetam, como Israel foi afetado por os 10 espias e não entraram na terra prometida, pelo que ouviu dos 10 espias. Você tem que ter cuidado com o que você ouve. Então, é importante entender isto. O estado no qual você entra produz o resultado que você obtém. Então, aquela mulher, ao entrar ali naquele estado de incredulidade com seu marido, seu pastor, ela obteve o resultado de não receber o filho. Mas quando ela voltou ao profeta, o profeta conversou com ela disse: Irmã, você vai ter o filho. E ela agarrou aquilo e ela teve o filho. Então isso é muito importante entender. Então o que é que te põe no estado? Todo mundo entra em diferentes estados e ninguém faz nada de genial e ninguém faz nada de estúpido ou mesmo coisas horrorosas. Seres humanos racionais fazem coisas horrorosas porque entraram no espírito. Homens bons, às vezes, tem homens bons no presídio, na penitenciária, porque às vezes numa briga de trânsito ali houve uma colisão, começou a discutir, um foi ofendendo o outro e entraram em um espírito, em um estado, e naquele estado ele fez uma coisa, cometeu uma loucura,
fez uma coisa que não faria se estivesse no seu estado comum. Então nós entramos em estados, e quando nós entramos em estados, nós produzimos coisas, conseguimos atingir níveis e resultados que não conseguiríamos em um estado passivo, normal. Então isso é importante entender. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre isto agora, mas o vídeo já está longo demais. Então o que é que te põe no estado de fé? A mim é ler a Bíblia, é ler a mensagem. Então aqui e acolá eu entro naquele estado, e quando eu entro naquele estado de fé, então eu pego a minha necessidade e coloco diante de Deus ali naquele momento, e quando eu coloco aquilo, eu sei, eu sinto que Ele me ouviu. Eu preciso sentir? Não, gente, está baseado no crer. Mas para mim, para eu crer, eu preciso sentir aquele estado, eu preciso estar naquela atmosfera. Não é? Do mesmo modo que a gente precisa. Então, assim, eu não consigo ter aquela fé mascando chiclete, batendo papo com um amigo. Não, eu preciso entrar no estado. Eu acredito que todo mundo precisa, porque a própria Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O que é isso, buscar de todo o coração? Gente, é o coração mesmo, eu pegar o meu coração e eu ficar segurando meu coração, ou eu estar com arritmia. Não, é entrar no estado, é você estar ali por completo. É você estar ali por completo enquanto você coloca aquilo diante de Deus. Quando você está ali por completo, então você está no estado. Então você pode agarrar, você pode segurar, você pode crer, e você sai dali confiante. Você sai ali realmente possuindo aquilo. Espero que isso possa te ajudar. Que Deus te abençoe ricamente. E no próximo vídeo nós vamos aprender como receber. Não é? Deus vos abençoe. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite.
ter. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.